Olá pessoal, tudo bem? Então, eu hoje vou falar sobre um assunto de extrema importância, que seria relações com a coluna, com a visão da medicina tradicional chinesa. Sejam muito bem-vindos. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então hoje nossa live é um assunto de extrema importância sobre coluna, né? Muitas pessoas sofrem de dores na coluna, de alguns problemas na coluna, e nós temos uma visão muito legal, com uma visão totalmente oriental para falar sobre isso, certo? Como a medicina tradicional chinesa, ela visa bastante, né, energia yin, energia yang, né? Quando acontece um desequilíbrio nessas energias, a doença se manifesta. As patologias começam a aparecer. E com certeza, antes de chegar a um processo desse, a pessoa começou no mínimo com uma dor. Pessoal, lembrem sempre, a dor é um estado de alerta. A dor, ela está nos avisando que algo não está bom e está em desarmonia ou desequilíbrio. Tá? Então, a nossa coluna, né? Ela é a nossa base de sustentação, né? E a nossa sustentação devida à energia da vida também. Por quê? Porque todos os ossos, tendões, né, têm ligação direta com a energia do rim, que é a essência, é o elemento água. É aonde acontece tudo. Todos já ouviram falar que a água é vida, e realmente é vida, tá? Isso nutre todos os nossos canais, isso aumenta o nosso cálcio, né, em questão óssea. E a nossa coluna, ela é composta por ossos, né, por tendões, por canais nervosos, né, que vai diretamente para os nossos membros, né, para os nossos órgãos e vísceras do sistema Zhang-Fu. Então, pessoal, com esta correlação da nossa coluna, nós podemos entender um pouquinho de algum processo de cristalização e somatização do nosso lado psicossomático, certo? Nós temos então inicialmente a nossa cervical, tá? Sejam muito bem-vindos. E a nossa cervical, ela tem enormes questões psicossomáticas e correlações com a medicina chinesa. Que nada mais é pessoas que têm bruxismo, né? Geralmente vai atacar a região da cervical, em torno de C1 a C7, mais ou menos, né? Começa a sentir uma sensação de peso, as pessoas podem ter até mesmo torcicólogo, não conseguir, né, mexer o pescoço. E é uma região de extrema importância para quem é da medicina tradicional chinesa, já ouviu falar sobre liberação do Palácio de Vento. O que seria então o Palácio de Vento? Seria nada mais e nada menos que o nosso fluxo de energia que nutre a nossa mente, né? Nosso fluxo de energia que vem da região da cervical e vai nutrir o palácio, tá? A energia que sobe é como se fosse um vento, tá? E um vento, ele sobe por um canal que está livre, certo? E lá ele tem que dar volta e harmonizar tudo, tranquilizar os pensamentos, né? Os pensamentos repetitivos, os excessos de preocupações. Então, no momento que temos algum problema a nível cervical, pode estar ligado ao Palácio de Vento. Porque quando obstrui por algum motivo, por alguma tensão, tá, da região cervical, começa a ser atacado também o trapézio, né?
que trapézio geralmente também está ligado a questões de tensões do dia a dia. Se for o lado esquerdo, é totalmente o nosso lado emocional, tá? Situações que a gente passa na vida e não resolve, não olha para isso com a devida atenção. E ao lado direito nós temos o nosso lado razão, né? O nosso lado razão está ligado ao nosso trabalho, às coisas que a gente faz, está desligado do nosso lado emocional. Então, a cervical tendo ligação em tudo isso, nós tratamos com a medicina tradicional chinesa, né, muitas questões e pessoas que aparecem até mesmo com desgaste na cervical, tá? E esses desgastes, eles podem, digamos que se transformar, não dando a devida atenção, até mesmo em hérnia de disco. Agora vem aquela pergunta: mas é que eu tinha uma má postura, eu trabalhava muito inclinado, né? Comecei a ficar com hipercifose. Isso aí vem daí, professor. Mas não. Todos nós temos uma predisposição a nível emocional, conforme os nossos desequilíbrios, que daí vão se desencadear as patologias, tá? Como, por exemplo, tudo que a gente não dá atenção vai cristalizar fazendo uma somatização. E quando cristaliza, ela se transforma em patologia. Seja uma crise, né, aguda, seja algo crônico que vem desencadeando, certo? Então, a cervical tem todas essas peculiaridades, tá, gente? A região do trapézio ali, ela está ligada também diretamente quando a pessoa também tem insônia, né? Ela tem má postura, inclusive uma sobrecarga, por exemplo, uma sobrecarga no trabalho. A pessoa tem altas responsabilidades, né? Acha que consegue abraçar o mundo, vai ficar com um trapézio pesado. E isso nós tratamos com ventosoterapia, nós tratamos também com acupuntura, né? Nós damos a devida atenção. Tratamos também com aurículo para trabalhar também questões emocionais que a pessoa está se sobrecarregando, né? Muitas vezes ela está se sobrecarregando, mas simplesmente por até mesmo uma autopunição, né? Por não achar o merecimento também, né? De estar tudo leve e fluido. Aí já são outras questões que a gente entra, tá? Na região torácica, gente, quem tem muita dor na região torácica tem predisposição a quadros depressivos, tá? Começa com uma baixa estima, depois já não quer sair, não quer ver pessoas, não quer se relacionar, até se transformar numa depressão oculta, uma depressão silenciosa, tá? Então nós damos muita atenção às pessoas que têm dor torácica, tá? Ali, por exemplo, a região da dorsal, comecem a observar com toque, né? Com acupressuras, vai no shiatsu-terapeuta, procura um terapeuta e dá bastante atenção a isso, porque muitas vezes a depressão está vindo oculta, tá? E se ela vem oculta, ela pode atacar e ir trazendo um desequilíbrio grande, tá? Então, também está ligado a questões psicossomáticas, aquelas crianças, tá? Que não tiveram a devida atenção na infância. Muitas vezes foram criadas por creches, por avós, mas realmente o pai ou a mãe não tinha a devida atenção. O pai ou a mãe não sabia nem, por exemplo, um alimento preferido do filho, tá? Essa região das costas, que eu digo, né, ligada à medicina tradicional chinesa, a peculiaridades da coluna, nós temos ali chu dorsais, que está ligado diretamente em todo o nosso estado emocional psicossomático, certo? Então a gente dá devida atenção a isso, pois essas pessoas têm que ter mais atenção, né?
Existe uma dor ali? Existe. Vamos achar o problema. A medicina chinesa ela vai diretamente na raiz onde está acontecendo, certo? E a região então da lombar, essa é muito importante também porque ela está ligada diretamente ao nosso rim, né? E nosso rim possui o elemento água, que água é vida, né? Nenhum ser vivo ele consegue viver sem água, né? Então o rim é considerado na medicina oriental uma essência de vida, né? Porque quando ele está equilibrado, ele nutre todos os canais, né? Ele te traz mais força e mais vontade de vida, vontade de viver, de realizar as coisas, né? Principalmente sonhos e tudo mais, criar metas. Tudo isso vem da região lombar, da energia do rim. Quando a pessoa tem uma dor na lombar e essa dor está te limitando cada dia, né? Por exemplo, uma pessoa que costumava fazer academia ou alguma atividade e começou a não fazer devido a uma dor na lombar, preste bem atenção, tá? Pois a energia do rim é uma das principais do ser vivo, certo? Então, assim, quando uma pessoa já tem, por exemplo, uma hérnia de disco lombar, que é comum, né? Ela não olhou para determinadas situações ligadas às emoções do rim. O que seriam as emoções do rim? Se vocês perceberem na anatomia, a região da lombar ali, nós temos o nervo ciático que ele desce pela perna, tá? Então, toda crise de ciático, tá? Ela vai ser uma sobrecarga de energia no rim. Ou seja, pela insuficiência de energia, tá? Pela falta, ou seja, por um padrão de excesso, certo? Isso com um diagnóstico bem aprofundado, nós identificamos, nós tratamos e conforme manipulamos a região também com técnicas orientais, né? Então, se a pessoa tem uma discopatia, como por exemplo uma hérnia de disco, nós tratamos, né, algo que já foi cristalizado, tá? Se já foi cristalizado, já se tornou algo crônico, tá? A medicina tradicional chinesa ela fala em síndromes, não fala muito em doenças, tá? Então, assim, já se tornou uma síndrome crônica, seja yin ou seja yang, né? Então, nós nos aprofundamos bem para identificar a raiz. E a emoção ligada à região da lombar é o medo. Quem é que, por exemplo, está aqui na nossa live, né, já sofreu algum trauma, algum assalto, alguma situação, um familiar que foi de repente para o hospital e trouxe aquela dor na lombar? Comecem a observar, gente. Comecem a prestar atenção. O autoconhecimento é maravilhoso e nos livra de muitas situações, tá? Então, o rim é a energia principal, tá? E também está ligado às pessoas que têm medo em geral. Mesmo, professor, eu tenho medo de cobra, não posso ouvir falar em cobra, né? Ou eu tenho medo de rato, coisa e tal, e seja assim, ó, um medo grande, né? Por exemplo, a gente comenta um certo assunto, que é um fato que aconteceu, e tu vê que a pessoa fica tensa, tá? Isso está lesando a energia do rim, todos os medos. E principalmente, ainda mais, o medo de viver, tá? Por exemplo, né, neste período que passamos aí, né, muitas pessoas pensaram em se mudar de emprego, outras pessoas perderam o emprego, e o que causou? Um medo muito grande. Então, agora tem que prestar muito bem atenção para não haver a cristalização, a somatização das coisas, né? Para não dar uma crise de ciatalgia, né? Atacar o ciático, uma dor na lombar crônica, começa a surgir uma hérnia de disco, né? Porque o que hérnia de disco é?
se vocês prestarem atenção, é a falta do disco, falta de líquido sinovial no disco, onde começa a encontrar osso com osso, né? E esse disco nada mais é que constituído por água, constituído pelo elemento água. Então tem a ligação direta com o rim, tá? Então nós devemos prestar bastante atenção. E muitos ainda falam assim, mas isso aí foi porque eu fazia academia, levantava tanto peso, fazia crossfit, não tinha postura certa, coisa e tal, e aí atacou minha lombar. Pessoal, vai sempre atacar aonde vocês estão com desarmonias energéticas, quando vocês estão com desequilíbrio energéticos dentro dos meridianos, tá? Pô, é uma medicina milenar, pessoal, 5.000 anos antes de Cristo. Então, né, vale a pena a gente começar a prestar um pouquinho atenção, né, e começar a ceder lugar para essa maravilha, né? Então, depois ali da nossa região lombar, nós temos o nosso sacro, tá? A região sacral, ela está ligada diretamente aos jogos de sobrevivência, né? Ou seja, o dia a dia mesmo, né? A questão de que tem que trabalhar, tem contas e tudo mais, né? Todo esse excesso de preocupação vai sobrecarregando a região sacral, que ela também tem de alguma forma ligação com o rim, tá? E também ela tem uma energia que movimenta as pernas. No entanto que nós temos a parte de nervos que sai ali da região sacral, né, para os membros inferiores. Então a gente dá a devida atenção em todas as regiões da coluna. E um diagnóstico bem simples de ser feito são com acupressuras com polegares, tá? Quem não for no terapeuta pode pedir para a esposa, para o esposo, para a amiga, para o amigo, apalpar simplesmente para vertebrais, não em cima da coluna, né? Bem do ladinho da coluna, e começa a observar as regiões de tensão, as regiões onde tu faz assim, ó, por exemplo, tá fazendo acupressura e tu faz, aí eu sinto um pouquinho. Comecem a observar, tá? Porque aí, nesta pequena observação, não cristalizou, né? Não vai somatizar se transformando em uma síndrome, um problema, uma patologia, né? Então, vale a pena prestar atenção, pessoal, né? Eu, em todos os meus tratamentos com a medicina tradicional chinesa, né, quando eu atendia também em Porto Alegre, bastante, né, agora em Balneário Camboriú, simplesmente eu sempre presto atenção no Zang Fu dos chus dorsais, que ali ele vai me mostrar o que a pessoa realmente está sentindo. Se ela não falou, a questão emocional na vida dela vai aparecer, aí a gente conversa um pouquinho, né? Até a pessoa realmente dizer, não, isso realmente aconteceu, né? E é importante também, né, conscientizar cada pessoa do que ela está passando, o que ela precisa, né? E o que ela pode fazer para interromper esse ciclo de somatização. Então, gente, a medicina tradicional chinesa é fantástica, né? Vou abrir aqui um pouquinho para perguntas, e qualquer coisa também, se houver perguntas depois, quem vê a live depois, que vai ficar gravada no nosso IGTV, no nosso canal no YouTube, tá? Também pode mandar perguntas que vai ser respondida, certo? Então, para quem não conhece, né, fica o convite. Muitas pessoas vão no acupunturista e não existe também um diagnóstico completo da medicina tradicional chinesa, né? Porque a acupuntura simplesmente não é só chegar e colocar agulhas em determinados pontos. Nós temos que conhecer o paciente, nós temos que entender os processos que ele tem passado na vida. Isso é um tratamento completo, isso que realmente faz a diferença, né? E agora também estamos com um projeto de dar bastante atenção a pacientes oncológicos que fazem quimioterapias, né? Que também vão sentindo situações na coluna por energia do rim,
porque o próprio tratamento ele tira muito a essência, né? Mas com a medicina tradicional chinesa nós conseguimos suprir isso, estamos tendo resultados maravilhosos. Boa noite, é possível tratar hérnia de disco com a medicina tradicional chinesa? Sim, muito obrigado pela pergunta, é possível sim, e nós identificamos há quanto tempo existe essa hérnia de disco, né? Quais os movimentos que são limitados, né? E nós conseguimos estabilizar um processo, tá? E muitas vezes começamos também a produzir mais líquido sinovial, isso com a parte de fitoterapia, com a parte de acupuntura, né? Trabalhando os líquidos orgânicos do organismo, né? Então, assim, uma visão totalmente diferenciada, né? É totalmente possível, sim, hérnia de disco e muito mais outros tipos de síndrome que já se instalou, tá? Fiz cirurgia na lombar. Hoje tenho 4 pinos por causa da hérnia e artrose. Que pena que na época não conhecia a medicina tradicional chinesa. Exatamente, muito obrigado, né, por essa manifestação aqui na nossa live, mas igual dá para dar bastante importância, porque é importante também, quem passou por um processo cirúrgico, eu atendi bastante pós-cirúrgico, em recuperação, que fazia fisioterapia e tudo mais, mas foi muito importante o pós-cirúrgico, porque o lado psicossomático de quem passa por uma cirurgia de coluna fica bastante alterado, a pessoa se desequilibra, digamos, por passar por um processo desses, né? Porque aí vem o medo, será que meu movimento vai ser limitado? Será que eu vou conseguir andar direito? Será que as dores vão passar ou vão aumentar? Né? Meu médico disse que eu tenho que tomar medicamento a vida inteira, né? Então, assim, vem muitos questionamentos na cabeça. Então, quando a pessoa sai de um pós-cirúrgico, primeiramente nós equilibramos o seu lado emocional para ela ficar mais receptiva ao tratamento e mesmo assim conseguimos nutrir, tirar as tensões de paravertebrais, de coluna, né? Tirar tensões ali de musculaturas próximas à cirurgia que realmente elas começam a ficar muito rígidas, elas começam a ter, digamos que uma síndrome Yin, né, de energia parada quando tu passa por um processo cirúrgico, porque muitas vezes existe até um corte, né, com bisturi que pode cortar um canal de meridiano, no qual pode demorar mais o processo de recuperação pós-cirúrgico. Por isso que é importante ir num profissional qualificado da medicina tradicional chinesa, tá? Que lida com pós-cirúrgico, que trabalha diretamente com coluna, articulações, né? Então, assim a gente consegue obter tratamentos fantásticos após uma cirurgia, tá? Então, o que seria a hérnia de disco na visão da medicina tradicional chinesa? Depende de cada pessoa. Então, a medicina tradicional chinesa, ela tem a hérnia de disco, tá? Ela está dentro de um sistema do elemento água, tá? Que o sistema do elemento água nada mais é que nutrir as bolsas de líquido sinovial das articulações, como o ombro, né? Nossas bursas trocantéricas, que está ligado também ao nosso líquido sinovial da perna, né? Da coxa, ligado ali ao fêmur, né? Então ele está ligado diretamente a questões de água, tá? E uma pessoa geralmente não é que ela pode ter a predisposição também de ter uma hérnia de disco, tá? Mas aí ela pode trazer do pai, da mãe, do avô, né? E muitas vezes a pessoa também não sabe que existe um déficit de energia no rim. Então aí vai ter algum problema articular, alguma artrite, alguma artrose, né? Ligado também a reumatismos, mas a gente tem tratamentos maravilhosos, gente, para estabelecer uma harmonização. Quando nós promovemos a harmonização, nós temos a saúde se manifestando, né? Então é realmente maravilhoso. Então fica o convite para quem sente alguma dor, algum desconforto já há algum tempo,
não deixem somatizar, tá? Não deixem somatizar, não deixe cristalizar, se tornando lá na frente uma síndrome, uma patologia que vai precisar para um processo cirúrgico, porque nós da medicina chinesa conseguimos estabilizar o processo, trazendo a harmonização como um todo, tá? Então, pessoal, agradeço imensamente esse momento de estar aqui com vocês, né? Toda semana tem live. Qualquer dúvida, fica à disposição, tá? Estou com a agenda aberta em Balneário Camboriú, para quem quiser tratar aí coluna, ver essas questões emocionais e tudo mais, né? Então ali, ó, mais uma perguntinha. A artrose na coluna, por exemplo, estaria ligada à energia dos rins. Exatamente, agradeço tua manifestação aqui na live, tua participação. Ela está ligada diretamente à energia dos rins, perceber quais os medos, quais as inseguranças que passou na vida, tá? Olhar para isso de uma maneira para nós conseguir um resultado juntos e pode, se quiser, marcar uma consulta, tá? A outra pergunta aqui, ó. Bursite na medicina tradicional chinesa. Então, bursite está ligado diretamente ao nosso elemento água. A água, ela é a fluidez. Quando ela flui, ela sai harmonizando, ela sai limpando, tá? Todo o nosso sistema Zangfu de órgãos e vísceras. Na desarmonia, começa a cristalizar, somatizar, transformando em patologia, como bursite, né? Bursite de ombro, bursite trocantérica, todas essas questões ligadas à água, né? No geral, seria a energia dos rins, mas depende do que desencadeou. Exatamente, tá? Porque dentro dos 5 elementos, quando a gente faz o diagnóstico, nós observamos também o que poderia lesar a energia do rim, tá? Pode ser até um excesso de madeira, por exemplo, né? Que a madeira é o estado de ira, de raiva ou de mágoa contida. Aquelas pessoas que aconteceu determinadas situações que elas não falam e fica aquilo remoendo, né? Por exemplo, assim, ó, as pessoas, tá, gente, que tem câncer, geralmente elas têm muita mágoa. Então elas têm uma deficiência de energia no rim, né? Ela tem uma deficiência e tem uma perda muito grande de energia no rim. As pessoas perdem o cabelo, as pessoas também ficam com o cabelo branco, né? Começa a sentir secura na boca, e não somente por causa de tratamentos quimioterápicos. Às vezes a pessoa nem iniciou um tratamento quimioterápico e já está sentindo tudo isso por uma deficiência de energia no rim, tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Toda semana vai ter live, sim, sobre medicina tradicional chinesa, né? Cada hora um assunto. Então vamos espalhar essa ideia de tratar as pessoas como um todo, de dar devida atenção, com amor no coração, tá? Então, pessoal, gratidão mais uma vez. Fiquem com Deus e uma ótima semana.